Vamos lá? Vamos para o momento da palavra? Aquele tema que nós estamos trabalhando aí toda quarta-feira, todo mundo já decorou o tema, né? Não precisa nem perguntar qual é, né? Então nós estamos trabalhando aí, né? Vencendo a tempestade, né? E toda quarta-feira a gente tem estado aqui para falar, temos aprendido muito, né? Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho aprendido muito para colocar em prática no meu dia a dia muitos assuntos que a gente tem aprendido aqui com o pastor Ronald, com o pastor Luiz, com a Valdenice, com o Giovanni, a Laiane. Eu também já estive aqui, já falei um pouco desse assunto, e hoje eu vou estar aqui falando um pouco mais, né, sobre esse assunto. E hoje o tema que eu quero trazer para compartilhar com vocês é esse aqui, ó. Vai passar? Acho que acabou. Hein? Passa aí para mim, Rafael. Passa lá para mim, por favor. Então, antes que eles... Foi? Então vamos lá. Esse aqui é o tema que eu quero hoje estar compartilhando com vocês, passando pelo vento contrário. Então, como a gente sabe, como a gente já tem ouvido aqui muito aqui, que as tempestades, elas vão chegar para todos nós. Ninguém está ileso da tempestade, certo? E a gente sabe que durante essa trajetória, onde as dificuldades vão se apresentar, muitas oposições vão se levantar contra nós também. Pessoas vão se levantar contra nós, situações vão se levantar contra nós, e o texto ali, o tema que eu botei, não é de vencer o vento contrário, certo? Porque a palavra, ela não nos diz isso, que nós vamos passar sem dificuldades numa boa, mas nós vamos passar, independente da situação, em Cristo, nós vamos passar, porque nós vamos chegar do outro lado. Então, está dizendo aqui que nós vamos passar por essas situações que vão tentar impedir o nosso progresso, o nosso avanço, certo? Quem já tentou aí andar contra uma ventania? A gente vai precisar exercer um pouco mais de esforço do que o normal, né? É aquilo que a gente fala muito quando a gente está lá no mundo, né? E aí a gente aceita Jesus, vem para a igreja, e aí as coisas parecem que ficaram mais difíceis, né? Tudo parece que apresentar de forma mais difícil, mas é porque quando a gente estava lá, a gente estava indo e a correnteza estava levando a gente. Era muito mais fácil ser levado pela correnteza. Como também é mais fácil você andar e o vento ir te levando. Agora, quando a gente vem para a casa do Senhor, quando a gente segue a Cristo, agora a gente tem que nadar contra essa correnteza. Agora a gente tem que vencer, passar por esses ventos contrários, para vencer a tempestade. Então, essas dificuldades que vão se apresentar para todos. O momento que chegar a tempestade, também vão se levantar algumas oposições contra nós. E a gente tem que estar firmado na palavra, para continuar prosseguindo e não parar no meio do caminho, não desistir, não cair. Esse vento não vai derrubar a gente, porque nós estamos em Cristo, mas a gente vai aprender que a gente tem que estar firmado, aprendendo através da palavra dele, para a gente colocar em prática aquilo que ele tem nos ensinado. E a passagem que eu vou pegar hoje para falar sobre esse assunto, é uma passagem que todo mundo conhece, que é uma outra tempestade que também foi usada para trabalhar esse tema de vencendo a tempestade, que é aquela que Jesus anda sobre as águas. E ali, nessa passagem, ela vai nos apresentar diversas situações onde as atitudes de Jesus, as atitudes dos discípulos e as atitudes do inimigo vão ensinar muita coisa para a gente vencer esse vento contrário. A gente precisa observar todos os posicionamentos de cada um nessa história. O posicionamento de Jesus nessa história, nessa passagem, o posicionamento dos discípulos diante dessa situação e o posicionamento do inimigo diante também da mesma situação, onde ele vai tentar nos influenciar para fazer a gente desistir. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então ela vai começar, hoje eu estou meio enrolado aqui, mas vai sair. Vamos lá. No capítulo de Mateus 14, a partir do versículo 22. Então ele vai começar aí nos dizendo o seguinte, ó. Logo depois do quê? Então, o que aconteceu antes disso? Aconteceu a multiplicação de peixes, certo? Pães e peixes.
Então, o que aconteceu? A multiplicação de pães e peixes. E nesse momento, o povo muito se alegrou com Jesus. O povo ficou empolgado com Jesus e queria colocar Jesus como rei. E aí, Jesus, vendo aquela situação, percebeu que os discípulos também estavam entrando nessa vibe. Os discípulos também estavam entrando nessa empolgação. Não, olha só, ele é o cara, ele multiplica os pães e os peixes. Pô, vamos colocar ele como rei. Pô, os discípulos estavam também nessa situação, vendo aquela situação, sendo envolvido por aquela emoção de momento, e Jesus viu que ele precisava intervir naquela situação. E foi isso que ele fez. Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o outro lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Então aí a gente já aprende dois princípios que são muito importantes para essa trajetória que a gente vai seguir. A primeira é estar enquadrado na vontade do Senhor. A situação ali, ela era totalmente favorável dentro de uma questão natural para colocar Jesus como rei. E os discípulos estavam sendo envolvidos por aquilo. Mas Jesus ordenou, pegue o barco e vão para o outro lado. Os discípulos pegaram o barco, obedeceram, entraram no barco e foram para o mar. O segundo princípio que a gente precisa observar é não questionar aquilo que o Senhor nos passa, nos ordena. E a gente é muito bom nisso. Questionar. Por que isso? Por que aquilo? Mas não seria melhor desse jeito? Os discípulos em nenhum momento ali eles questionaram. Mas Senhor, olha só, o povo está te aclamando como rei. Senhor, por que nós vamos parar isso aqui? Vamos lá, vamos assumir o trono. Mas os discípulos não questionaram. Então, dois ensinamentos muito bons que a gente tira desse versículo: estar debaixo da vontade do Senhor, obedecer aquilo que Ele determina, mesmo que a gente não entenda no início, mas a gente foi chamado para obedecer. E não questionar aquilo que o Senhor nos manda fazer, para onde o Senhor nos manda ir, ou se o Senhor nos mandar calar a boca, ou se o Senhor nos mandar falar, aquilo que o Senhor mandar para que nós venhamos a cumprir, é só fazer. É um bom princípio para a gente vencer as tempestades. Então, no versículo 23, vai começar falando assim, ó: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então percebe que o Senhor deu uma ordem, eles botaram o barco no mar, começaram a navegar, estava tudo numa boa. Eles não iam navegar se o mar já estivesse com dificuldade. Só que no meio da caminhada, no meio da trajetória, apareceu um vento contrário, para impedir que eles chegassem do outro lado. No capítulo 25, já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Então, queridos, o que o Senhor está nos mostrando aí, que ninguém é isento das tempestades. Mesmo que debaixo de uma obediência dele, a tempestade, ela vai vir. As oposições, os ventos contrários vão se levantar. Só que ali a gente percebe que eles gritaram de medo. E existem dois medos nessa situação que a gente precisa observar. O primeiro é o medo natural. O vento estava vindo, o mar estava batendo, a água entrando sobre o barco. Era normal que eles tivessem precaução. Era normal que eles ficassem temerosos naquele momento, diante dessa situação. E muitas das vezes, esse medo natural também vai nos alcançar. Às vezes é a perda de um ente querido, que a gente nem estava assim imaginando que iria acontecer e de repente alguém parte. Às vezes é a perda do emprego, que parecia que era a minha segurança financeira, e de repente eu perdi o emprego. Fui trabalhar e perdi o emprego.
Então, essas questões naturais, a gente não tem como impedir. O outro medo é o medo que é gerado pela nossa mente. Esse a gente precisa rejeitar. Esse a gente precisa impedir que eles tomem conta da nossa mente. Percebam que ali está dizendo que eles viram Jesus andando em cima da água. E a percepção que eles tiveram não foi de Jesus, foi de um fantasma. A percepção que eles tiveram não foi daquilo que eles estavam vendo, mas daquilo que a mente deles estavam criando para eles. E muitas das vezes nós também somos acometidos por esse tipo de medo, porque a situação no país está difícil, o desemprego está grande, eu vou perder o meu emprego na semana que vem. Eu peguei um diagnóstico, agora não tem outro jeito, é só esperar a hora de eu morrer. A gente é acometido por esses medos que são muito mais frutos da nossa imaginação do que da realidade. Muito mais frutos daquilo que a gente passa a sentir das nossas emoções do que realmente possa ser uma situação do país, um diagnóstico médico, uma situação de repente de um parente, porque aí é que a nossa fé tem que ser exercida. Eu creio na palavra, eu creio que sou curado, eu creio que o Senhor, Ele supre todas as minhas necessidades, eu vivo de acordo com a palavra. E aí vai continuar esse texto dessa passagem da tempestade. Mateus 14, 27 vai dizer que diante desse medo que eles apresentaram, Jesus novamente agiu. Diante desse medo, Jesus foi na mesma hora ali, ele atuou para acabar com esse medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Percebe que Jesus percebeu ali que o medo que eles estavam tendo não era tanto do vento, não era tanto da água, mas o medo de repente de ter um fantasma, do medo de repente de alguém estar ali, alguma força sobrenatural, fora do natural, está ali contra eles. Era algo que não existia. Quem estava ali era Jesus. Mas isso impediu que eles vissem o próprio Mestre. Porque a imaginação deles passou a ver aquilo que não existia. Aquilo que não era verdade. E essa é uma artimanha do inimigo contra nós. Fazer com que a gente, diante de um diagnóstico, diante de uma situação, a gente passe a imaginar um monte de coisa, um monte de prejuízo, um monte de dificuldades que sequer pode vir a ocorrer. Você só tem um resultado que você acabou de pegar. Você só está diante de uma situação, mas Deus está agindo na nossa vida. Está dizendo ali que imediatamente o Senhor agiu. No meio das dificuldades, o Senhor está ao nosso lado, queridos. O inimigo tenta fazer com que a gente não perceba isso. Se for necessário andar sobre as águas para nos socorrer, ele vai andar. Ele é poderoso, ele pode dar ordem ao vento e ao mar. Só que a gente às vezes esquece disso, diante das circunstâncias. A gente abre mão disso. No versículo 28, então Pedro disse, olha só, o Senhor falou, coragem, não tenha medo, sou eu. Já tinham visto? O Senhor falou, coragem, não tenham medo, sou eu. E Pedro ainda ficou meio assim ainda. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, já não estava com tanta certeza assim. Mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está. E o Jesus interviu novamente naquele medo. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Percebe que o Senhor também agiu na visão deles. Aquilo que eles não estavam conseguindo enxergar por causa de um medo que estava sendo atuado na mente deles por causa do inimigo, o Senhor apresentou. É a voz do mestre, eu estou ouvindo a voz do meu mestre, eu estou ouvindo a voz do meu pai, eu estou vendo o meu mestre. Cara, e essa aqui é uma das passagens que eu mais gosto, porque a gente fala muito que Pedro afundou, ele afundou, mas tirar o pé do barco e ter coragem de botar dentro da água, o cara tem que estar numa fé ali em alto nível, uma fé top ali. Isso aí é algo que fala muito comigo, porque dar esse primeiro passo e botar o pé sobre as águas e andar, é uma atitude de coragem. Foi o ânimo que Jesus deu para ele.
que fez ele ter essa atitude de coragem. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Perceba que novamente o medo, mesmo diante de uma circunstância em que a gente tem fé, mesmo diante de uma atitude de fé nossa, o inimigo não vai descansar. Ele não vai parar. Ele vai continuar tentando fazer com que a gente desligue essa fé, com que a gente pare de olhar para Jesus como deve ser olhado, que a gente olhe muito mais para as circunstâncias. Pedro estava ali, vendo Jesus, cheio de coragem, cheio de ousadia, mas daqui a pouco o vento voltou, a força do vento começou a tirar a atenção dele, e por causa das circunstâncias que estavam à volta dele, ele perdeu o foco de novo, ele ficou com medo de novo, e começou a afundar. Percebe que Jesus, ele vai sempre atuar para nos tirar da situação difícil, mas a gente precisa crer nisso. A gente precisa confiar nele. E o inimigo, ele vai tentar sempre fazer a gente não acreditar. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, olha Jesus atuando aí de novo. Segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então perceba que Jesus está falando aí, cara, você estava acreditando até agora, por que você duvidou? Por que você não continuou confiando? Por que você não deu a menor importância para as situações que estavam à sua volta? E isso acontece com a gente, queridos. Acontece comigo também. Isso acontece com a gente. Às vezes a gente está confiando, a gente está crendo, mas se levanta uma oposição contra nós. Alguém fala alguma coisa para a gente. Alguém se levanta contra nós no nosso trabalho. Mas não é para a gente abandonar. É para a gente continuar. Nós não vamos deixar de ter obstáculos na nossa caminhada com Cristo. Não vamos. Mas a gente deve continuar caminhando diante dos obstáculos. O vento vai tentar derrubar a gente, vai tentar parar a gente, mas a gente deve prosseguir. Se cair, levanta. Prossiga. Olhe para frente, continua olhando para o teu alvo, que é Jesus. Diante disso, os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E olha só, Jesus atua, o vento se acalma, a imagem deles que estava distorcida vendo um fantasma, olha a conclusão que eles chegam no final. Os discípulos adoraram Jesus dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Quando a gente está na presença do Senhor, a gente reconhece logo que a gente não tem a situação que possa distorcer a nossa visão. As circunstâncias é que vão tentar atrapalhar esse entendimento da nossa parte, que a gente perca esse foco ao longo da nossa trajetória, da nossa caminhada. Circunstâncias vão tentar atrapalhar, ventos contrários, oposições vão se levantar para isso, para atrapalhar, tirar o foco daquilo que é verdade, e a verdade é a palavra, e nós temos que ficar com a palavra. Não importa o que esteja acontecendo à nossa volta, não importa se a tempestade aumentou, não importa se os ventos estão vindo contra, mas eu tenho uma certeza, eu tenho uma palavra que me garante que eu vou chegar ao outro lado, porque Ele ordenou. Os discípulos não entraram por conta própria, os discípulos não decidiram, vamos para o outro lado, não, o Senhor deu uma ordem, a mesma ordem que Ele dá para cada um de nós: prossiga, continue, não desista, cumpra, não questione. Se a gente ficar questionando no meio dessa nossa trajetória, os ventos contrários vão vencer. A gente vai ter dificuldade para caminhar, e não sei nem se a gente vai continuar caminhando. E a palavra de Deus, ela vai nos apresentar uma outra tempestade, bem interessante também, que vai mostrar também a oposição do inimigo contra o propósito do Senhor na vida daqueles que estão seguindo a Ele, daqueles que têm a palavra dEle como ensinamento. Essa passagem aqui de Atos, onde Lucas ele vai olhar para a situação, muitas das vezes, como nós também olhamos, parece que nada está dando certo, parece que nada está acontecendo de acordo com a nossa vontade, parece que
Cara, eu tento, eu obedeço, eu faço a coisa certa, mas parece que não tá travado. Eu não estou conseguindo ir adiante. E Lucas, ele também teve essa visão também, esse entendimento também, com relação a Paulo. Paulo estava preso já havia 2 anos e meio. Paulo havia solicitado que ele fosse julgado diante de César em Roma, porque ele era um cidadão romano, e parece que nada acontecia, até que apareceu um navio, para levar Paulo diante de César. E aí o texto vai começar dizendo lá no versículo de número 7, desse capítulo 27, navegamos vagarosamente por muitos dias, e tivemos dificuldades para chegar a Quinido, não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de frente a Salmona. Então parecia aí que agora estava dando tudo certo para Paulo. Apareceu uma embarcação, ele ia ser levado adiante, mas se você olhar todo o contexto desse capítulo, vai haver um conselho ali de Paulo que não era para o navio seguir adiante, não era para o navio prosseguir, certo? Que eles iam encontrar dificuldades diante daquele trajeto. Então, um entendimento que a gente pode tirar disso aí é esse aqui, ó. Muitas das vezes não é o tempo para navegar. Muitas das vezes a gente olhando para a situação, não é o tempo de botar o barco no mar. Não é o tempo de agir diante daquela situação. Muitas das vezes não é o tempo de dar a resposta que a gente deseja, porque muitas das vezes a gente está envolvido por uma emoção diante da situação. Parecia que era tudo favorável agora para Paulo. Apareceu um barco, o cara já estava 2 anos e meio preso, ele queria ir diante de César, o barco ia para lá, o navio ia para lá, ele ia entrar nesse navio, ia chegar até lá, mas só que se levantaram dificuldades. As provações que ele estava passando preso, ele agora também está passando provações dentro desse navio. Então, muitas das vezes a gente deve pensar antes de tomar uma atitude, buscar ao Senhor antes de tomar uma atitude, não olhar somente para as circunstâncias, não olhar somente diante daquilo que está ocorrendo à nossa volta, que parece que pode ser uma coisa boa, e aí eu decido diante dessa situação e acabo me dando mal, e parece que é uma coisa ruim, e aí eu acabo tomando uma atitude baseado na emoção, e acabo tomando uma atitude que pode magoar alguém, que pode destruir uma amizade, que pode destruir uma família, porque eu estou baseado na emoção. Muitas das vezes, não é o tempo de navegar, não é o tempo de entrar numa canoa furada. E aí a situação parecia que tinha mudado para eles nessa viagem. No versículo de número 13, começando a soprar suavemente o vento sul. Olha aí, ó. Pô, suavemente, agora vai dar. Olha como é que a mente vai começar a trabalhar, ó. Eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram as âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Então parecia que agora a situação mudou. Olhando para as circunstâncias à volta, opa, agora dá para a gente continuar. Vamos puxar as âncoras e vamos prosseguir. Queridos, cuidado com os ventos suaves. Eles dão uma falsa sensação que tudo vai bem. Parece que as coisas estão indo bem. Se a sua vida, ela está indo muito bem, está sensacional, olha, não tem dificuldade nenhuma, essa é a hora que você mais deve dobrar o seu joelho. Essa é a hora que você mais deve se firmar no Senhor. Está tudo de boa, está tudo bem. Cara, não caia nessa cilada. E é nessa hora que acontece isso aqui, ó. Afasta a pessoa da total dependência de Deus. Ah, tá tudo bem, vou para a igreja para quê? Ah, tá tudo bem, pô, minha família tá boa, tá tudo de boa dentro de casa.
Poxa, minha esposa está nesse legal, meu esposo está bem, não sei o quê. Pô, vamos viajar, vamos para a praia. Quarta-feira estou cansado? Não, eu vou para casa dormir. Afinal, pô, trabalhei o dia todo, está tudo bem, meu trabalho, pô, meu salário caiu em dia, paguei minhas contas, está tudo bem, está tudo bem. Toma muito cuidado com isso. Esse está tudo bem pode ser um grande buraco que vai chegar na frente para nós. Não se afaste da presença do Senhor quando está tudo bem. Não se afaste da palavra dele quando está tudo bem. Aproveite esse está tudo bem para se alimentar mais da palavra. Aproveite esse está tudo bem para se aprender, para se reforçar, para crescer na oração. Aproveite esse está tudo bem para exercitar a sua fé. A saúde está tudo bem, então aprenda mais sobre saúde, através da palavra de Deus. Não se afaste da presença de Deus, porque o inimigo vai tentar fazer com que está tudo bem, para a gente cair numa cilada. A cilada está preparada, porque está tudo bem. E eu vou. Está tudo bem, cara. Poxa, está tudo bem, né? Vamos embora, vamos seguir, vamos em frente. Não preciso ler a Bíblia, não preciso assistir devocional, não preciso me alimentar da palavra, está tudo bem. Só que aí, nessa mesma viagem, o tudo bem acabou. O tudo bem passou. O vento suave desapareceu. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. Versículo 15, o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. É isso que acontece também com a gente. Onde está o Senhor? Mas eu busquei o Senhor. Para onde foi o Senhor? Mas eu tentei saber onde ele estava. Porque estava tudo bem. Pô, tira as âncoras, vamos viver do nosso jeito, eu não preciso mais depender de Deus, está tudo bem, pô. Então, o vento contrário, ele vai se levantar, na hora que parece que está tudo bem, e aí, qual é a base que eu vou ter para me sustentar? Porque se eu me afastei da presença do Senhor, mas agora, se eu me alimentei da palavra, se eu busquei orar mais, se eu jejuei, se eu cada vez mais fiquei forte na presença do Senhor, buscando a presença dEle na minha vida, nesse momento de estar tudo bem, na hora da dificuldade eu vou ficar de pé. Não vou cair. Quando a dificuldade vier, e ela vai vir, as oposições vão se levantar, mas só que eu estou firmado numa palavra, eu estou firmado numa obediência. Eu sei qual é o Deus que eu sigo, que eu creio. Eu não vou nessa hora, eu não vou esmorecer. Nessa hora eu não vou criar dúvidas. Se levantou uma dificuldade contra a minha vida, mas eu vou continuar seguindo. É um diagnóstico, mas eu vou continuar crendo que eu sou curado, e vou continuar declarando que eu sou curado, porque eu aprendi, no momento que estava tudo bem, que a palavra diz que eu sou curado. No momento da escassez, eu vou aprender a saber que o Senhor, Ele vai me dar todo o sustento necessário, porque no momento da escassez eu estive na presença dEle. Porque é muito fácil a gente seguir quando o está tudo bem, ele não atrapalha a nossa vida. Mas quando aparecem as dificuldades, o está tudo bem, parece que foi Deus que nos deixou, mas na verdade o está tudo bem é nós que estamos deixando Deus de lado. É nós que estamos seguindo um caminho contrário ao de Deus. Quando você olha para Pedro, quando ele tem a coragem, a ousadia de botar o pé sobre as águas, a fé vai fazer ele caminhar, mas o medo vai fazer ele afundar. Quando eu estou firmado na palavra, quando a situação de medo tentar se levantar contra mim, eu vou continuar com ousadia e coragem. Eu vou continuar mantendo.
uma constância na minha caminhada, mesmo que o vento venha contra mim, mesmo que as oposições se levantem, mesmo que a tempestade continue, mas eu vou chegar do outro lado, porque tem uma palavra que me diz que eu vou chegar do outro lado, e eu vivo nessa palavra, eu creio nessa palavra. Então, são essas 3 observações que a gente pode fazer aqui, ó. O vento contrário é Deus corrigindo a nossa rota. A gente estava para um caminho totalmente diferente, agora Ele corrige. Agora que Ele corrigiu, Ele nos coloca na direção certa. Então, muitas das vezes, os ventos contrários, a tempestade vai vir para corrigir a nossa rota e nos botar na direção que a gente tem que seguir, para seguir a direção da qual Deus nos ordenou a seguir, como os discípulos fizeram com Jesus. O vento contrário é Deus no controle da nossa vida. A gente vai perceber que precisamos e dependemos dEle, necessitamos da presença dEle, que muitas das vezes o tudo bem vai nos levar a abrir mão dessa necessidade, achando que a nossa força, a nossa capacidade, a nossa maneira de pensar vai resolver tudo. E a gente acaba saindo dessa presença. Se você continuar olhando essa história toda até o final, ela vai dizer que aquelas pessoas que estavam dentro do navio, diante das dificuldades, eles começaram a jogar muita coisa para fora, começaram a liberar muita coisa que não serviam. E muitas das vezes na nossa trajetória, a gente também vai precisar jogar muita coisa fora, gente. Muita coisa que não serve, que atrapalha a nossa caminhada. E o vento contrário vai nos mostrar muitas das vezes isso. Que eu estou aqui parado nisso, preso nisso, mas para que isso me serve? Isso tem me tirado da presença do Senhor, e o que isso tem acrescentado na minha trajetória, na minha vida? Então, muitas das vezes, vai ser necessário jogar muita coisa fora, para diminuir o peso, para diminuir a dificuldade, para continuar seguindo. Mas é comum também a gente associar muito vento, tempestade, como uma coisa que vai nos atrapalhar, mas vai fazer também a gente crescer. Vai nos tirar de uma situação, muitas das vezes, de dificuldade, e nos trazer para uma outra situação, por causa de um vento que se levanta muitas das vezes, numa tempestade que vai se levantar muitas das vezes, para acertar o nosso rumo. E isso aconteceu com Noé. Lá em Gênesis 8, no versículo 1 da Bíblia Viva, essa versão é muito legal, porque ela combina muito com o tema da nossa mensagem sobre a tempestade. Deus não esqueceu Noé e os animais que estavam com ele no barco. Ventos mandados por ele sopraram sobre a terra, e com isso foi baixando o nível das águas. Então a gente vai perceber aí, isso aqui, que o vento contrário, muitas das vezes, vão trazer vida. Muitas das vezes vão nos tirar do caminho da morte, para que a gente volte ao caminho da vida. As dificuldades, muitas das vezes, vão se apresentar contra nós, esses ventos vão tentar nos impedir de avançar, para que a gente perceba que a gente é dependente do Senhor, para que a gente volte ao caminho da vida, porque o está tudo bem, como eu estava falando lá, vai nos levar para a morte, vai nos levar para um caminho de derrota. E aí, às vezes, esses ventos vão ligar um alerta em nós, cara, eu preciso mudar a minha trajetória, sabe? Está se levantando algo contra mim, e eu estou achando que é debaixo da minha força que eu vou resolver, é debaixo do meu intelecto, da minha capacidade de pensamento que eu vou resolver, mas é no Senhor que eu vou alcançar, é no Senhor que eu vou chegar do outro lado. Então, olhando para essa mensagem sobre Noé, parece que o Senhor havia esquecido de Noé, não, mas o Senhor ele vai intervir na hora certa, na minha e na sua vida. O Senhor vai agir na hora certa, para que nós possamos sair de um caminho de derrota, de um caminho de morte, para novamente sermos tragos a um caminho de vida. Uma outra passagem bem interessante é essa de Êxodo 14, 21,
que diz que então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Então essa é uma trajetória que o vento vai vir o quê? Para mudar a situação. É um vento que vai trazer mudança de situação. E agora, Moisés toca no mar. O mar se abriu, veio um vento, o mar se abriu. Agora, vão para o outro lado. Ou vai ficar esperando o Egito chegar? Vai ficar esperando as circunstâncias assumir o controle da situação? Agora é hora de ir para o outro lado. Então tem ventos que vão mudar situações na nossa vida, que pareciam que não seriam resolvidas, que parece que o Senhor não está observando. Mas nós só vamos conseguir enxergar diante muitas das vezes das dificuldades, dos confrontos, das oposições contra nós. Então, é um vento que vai trazer mudança de situação. Muitos desses ventos trazem vida e trazem mudanças de situação. Amém, queridos? E eu quero terminar com esse versículo aqui, que é exatamente o versículo que termina essa passagem da tempestade, lá no livro de João, no capítulo 6, no versículo de número 21. Então, de boa vontade, deixaram Jesus entrar no barco, e imediatamente estavam aonde queriam chegar. Então a gente só vai ultrapassar esses ventos contrários, nós vamos conseguir chegar do outro lado, se a gente permitir que o Senhor entre no barco, se a gente permitir que o Senhor entre nessa situação, se a gente continuar confiando e exercitando a nossa fé na palavra dEle. Por isso que, se os ventos são suaves ou se os ventos são contrários, não importam, mas eu tenho que continuar firmado nessa palavra. Eu tenho que continuar me alimentando e crescendo por causa dessa palavra. Eu tenho que continuar exercitando a minha fé. Eu tenho que continuar confiando. Vai ser difícil? Pode ser. Vai exigir de nós mais esforço? Vai exigir. Mas coloque mais esforço. Busque mais o Senhor. Busque mais a sua palavra. Cresça naquilo que Ele tem a nos ensinar. Busque aprender mais diante da situação que você está vivendo, o que Ele tem a nos ensinar, para que a gente passe para o outro lado, para que a gente vença a tempestade. Não desista diante de uma oposição. Não desista diante de um vento contrário. Tenha coragem, tenha bom ânimo, que Ele imediatamente estará com a mão estendida para nos socorrer. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé, vamos louvar o Senhor nessa noite.